Oi pessoal, tudo bem? Começando o ano aí, né? Já estamos quase em fevereiro e eu queria trazer uma reflexão aqui sobre hábitos, sobre objetivos de vida. Então eu queria perguntar para vocês: vocês estão satisfeitos com a vida que vocês têm? Se sentem produtivos? Sentem que estão em direção ao sonho de vocês? Estão realizando? Já realizaram? Tá tudo bem ou não? E se a resposta for não, eu sugiro observar como você está lidando com o seu dia a dia. Você sente que às vezes chega no final do dia, você está muito cansado, muito exausto e olha para trás e fala: nossa, não consegui fazer nada que eu me propus fazer hoje. Se isso acontece com você, observe se você de repente pode estar procrastinando. A procrastinação hoje é um dos males da humanidade, né? Porque a gente é o tempo todo bombardeado com muita informação. WhatsApp o tempo inteiro, grupos, mídias sociais, televisão, séries, que é altamente viciante, né? E várias outras coisas, né? Então, às vezes a gente fala assim: eu vou fazer academia, eu vou fazer dieta, eu vou ler aquele livro, eu vou colocar esse projeto em prática. E as coisas vão, o dia passa, você não faz, amanhã eu faço, depois de amanhã eu faço e nunca faz. Então, observa isso e começa a observar o dia anterior. O que você fez da hora que você acordou até a hora que você foi dormir? Seu tempo foi gasto realmente com produtividade ou você foi pulando de tarefa em tarefa e não completou nenhuma? Sabe quando você começa uma coisa e de repente outra coisa te chama e você para e não volta para terminar? Observa isso. E geralmente no final do dia isso cansa muito, porque a gente tem aquele cansaço do dia e aquela frustração de não ter cumprido aquilo que a gente se propôs a fazer. Então é importante que a gente se conscientize de que a gente não está produzindo do jeito que gostaria de estar e como a gente pode fazer para melhorar isso. E para a gente entender o que nos impede, a gente precisa localizar os hábitos negativos. E aí, um hábito negativo, a gente precisa tentar tirar. E um hábito positivo, implantar. E qual que é a forma ideal de fazer isso? Criando uma lista de tarefas que sejam possíveis. Não adianta colocar uma tarefa impossível. Às vezes a pessoa quer, a princípio tem tarefas que parecem impossíveis, mas elas são muito ousadas, do tipo: eu tô sem malhar tem um tempão, então eu vou ficar na academia 2 horas, ou eu vou caminhar 1 hora, eu vou correr 1 hora. E aí, se você de repente sai para correr 1 hora e você não está com o corpo acostumado, no dia seguinte você vai estar morto, todo doído e não vai fazer. E aí passa um dia, passa 2 e você não faz. Se você, por exemplo, se propõe a meditar e não é uma coisa do seu costume, aí você fala: eu vou meditar 1 hora. E aí você ainda cisma de fazer na posição de lótus. Não vai funcionar, você vai ficar morto no final, vai ficar irritado, porque normalmente quem não está acostumado se sente irritado porque não consegue. Existem aí os retiros, né, da Vipassana, que é um choque assim de um final de 10 dias, né, na verdade, meditando 11 horas, isso daí funciona. Mas aí você vai estar no local apropriado com pessoas que sabem, né, fazer a coisa. Mas se você vai fazer em casa, começa do pouquinho, começa do que é possível. Então o que você faz? Eu quero, por exemplo, meditar, eu quero ler, eu quero fazer academia. O que você faz? Vou começar devagar. Vou caminhar ou vou correr 20 minutos. Eu vou meditar 15 minutos. Na posição que for mais adequada, que eu der conta. Porque às vezes você não dá conta de ficar naquela posição. Eu vou ler 5 páginas por dia ou 10 páginas por dia. Mas eu vou fazer isso todo dia. E quando você cria o hábito todos os dias, e você está fazendo aquilo há 1 mês, aí você aumenta o tempo. Você vai criando excelência no seu hábito.
E uma dica preciosa também é empilhar um hábito no outro. Então, por exemplo, vai ser assim a minha rotina. Eu vou acordar de manhã, vou meditar 15 minutos, vou tomar o meu café e vou para academia. Então, um hábito te lembra do outro. E você faz aquilo, você percebe que você gasta pouco tempo para fazer tudo que você se propôs e vem uma satisfação muito grande. Então, no dia seguinte você repete e assim vai. E quando você se acostumou com aquilo, você vai aumentando, vai trazendo excelência para aquilo. E os hábitos negativos? Começa a dificultá-los. Um exemplo legal é, tira o barulho do WhatsApp, porque aí você não tem que olhar toda hora. Evita, barulhos em aplicativos. Só deixa aqueles que realmente precisam te chamar a atenção, despertador, essas coisas. Ou deixa só o WhatsApp para vibrar naquele ali que você não pode deixar de ver. Se você é uma pessoa que, por exemplo, na hora de dormir fica vendo televisão e acaba dormindo tarde e acorda cansado, então tira a televisão do quarto, Esconde o controle. Se você quer parar de fumar, esconde o cigarro, coloca o isqueiro, o fósforo longe do cigarro, cria dificuldade para os hábitos negativos. Porque quando o hábito negativo fica mais difícil, você já tem uma tendência de lembrar que aquilo não é bom. E aí não vai no automático. Então essas dicas são dicas que são bem valiosas. Tem um livro que eu gosto muito que fala sobre isso, que chama Hábitos Atômicos, que eu sugiro para vocês, para que a gente comece o nosso ano realmente produtivo, fazendo o que a gente se propõe a fazer, para que a gente se torne uma pessoa mais realizada, mais feliz. E se apaixone pelo processo que você se propõe. Não coloca assim, quando eu fizer isso aqui, eu cumpri a minha meta. Não vá só na meta, porque senão você cumpre a meta e perde o fôlego, porque não tem mais uma meta. Quando você se apaixona pelo processo, ainda que você chegue na meta, você continua. Então, se apaixone pelo processo daquilo que você quer fazer, que assim você cria um hábito que vai ser perene na sua vida. Então, essa é a dica para esse ano de 2023. Vamos nos apaixonar pelos processos e vamos continuar e fazer melhor esse ano, para que chegando ao final do ano a gente olhe e fala, nossa, como esse ano rendeu, e a gente fica feliz. Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus.